Voltamos aqui no Além da Notícia com o tema a análise sobre a questão da publicidade infantil. Estou aqui com dois convidados especiais e a gente conversava. 5 horas e 40 minutos é o tempo, em média, que as nossas crianças ficam diante da televisão, dia, não é? Por dia. Será que a gente está contando o tempo agora nos tablets, nos smartphones? Não Esse é está o não, tempo né? da televisão. Além disso, a gente tem pelo menos 17 horas por mês conectadas na internet. Doutora, o que fazer? Limitar. Limitar. E como limitar sem revoltar, vai revoltar, vai contrariar, mas como fazer? Quanto mais precocemente a gente conseguir fazer isso, menos revolta vai gerar, né? Eu vou citar um pequeno exemplo, assim, na minha casa, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses e ela conhece a televisão há 2, 3 meses, assim, a gente liga 1 hora por dia no fim de semana para eu conseguir fazer alguma coisinha enquanto ela assiste algum programa que eu estou vigiando. E de preferência um programa que não passe pela televisão com propagandas, assim. Então, mesmo assim, nem precisava, tá? Nem precisava. Ela não sente falta. Ela também não me vê assistindo televisão. Eu estou assistindo raramente. Mas ela vai crescer. Como lidar com o passar dos anos? Quando a gente oferece opções para a criança divertidas, a televisão não faz tanta falta, né? A criança, ela gosta de estar ao ar livre, ela gosta de brincar, ela gosta de se mexer, ela gosta de fazer outras coisas. Muitas vezes o que acontece em relação à televisão é que, não sem razão, a gente tem medo de deixar a criança na rua, a gente tem medo de deixar a criança mais livre porque a gente sabe que está num mundo perigoso, E né? entra uma outra dificuldade, os pais não conseguem ficar em casa o suficiente. Exatamente. Não é? Muitas vezes os pais estão trabalhando, nem sabem bem como a criança está durante o dia. Sim. A pessoa que está cuidando não tem essa informação muito clara do que fazer ou não fazer com a criança, como brincar ou não brincar com ela. E ela vai ficando na televisão e isso é cômodo para os pais também, sem uma crítica. Eu não estou querendo julgar demais esses pais, mas a gente sabe que ela está segura em casa assistindo televisão, né? Mas é uma falsa segurança que a gente tem, porque ela não está se desenvolvendo plenamente como a gente gostaria que tivesse também. Né? Então, ela está correndo outros riscos. Né? Ela está correndo o risco da erotização, o risco da obesidade, que são riscos que a gente entende como mais silenciosos, às vezes. A gente não percebe eles tão claramente. Né? Então, mas quando a gente oferece uma opção legal para a criança, muitas vezes ela topa. É difícil uma criança não aceitar sair para brincar. Né? E é o que fica na memória, né? Se a gente perguntar pra gente qual é a nossa memória de infância que a gente gostou, Ninguém vai falar quando estava assistindo televisão. Todo mundo vai falar que é um momento em família, que é uma viagem que a gente fez junto. Nossas memórias de infância, nossa afetividade está na relação. E não está na televisão. Televisão não tem relação. Televisão, obviamente, é comunicação, é um fenômeno da comunicação que possui uma relação comunicativa, mas é uma relação limitada. A relação humana, afetiva, ela é muito mais forte, ela que gera vínculos. E, na verdade, ela é responsável pelo desenvolvimento da criança. A gente lançou um filme que eu deixo como sugestão que todo mundo possa assistir, chama O Começo da Vida. Foi um filme lançado pelo Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Bernard Van Leer e Unicef. Esse filme está disponível em todas as plataformas de video on demand, né? Netflix, iTunes e Google Play, e também no nosso site, que é o videocamp.com.br. Você pode baixar gratuitamente para exibir de maneira coletiva, porque a gente não quer que a pessoa assista sozinha. A gente quer que a pessoa chame os amigos, reúna um grupo de amigos, uma comunidade, reúne todas as pessoas que estão à sua volta para assistir junto e debater esse filme. Esse filme, O Começo da Vida, ele fala isso. Os maiores especialistas em desenvolvimento infantil do mundo, então professores de Harvard, professores da Universidade de Washington, falando sobre o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento cerebral, né? A neurociência, trazendo elementos que a gente já sabia, mas estão comprovando, né? Dizendo que para a criança se desenvolver bem, você não precisa do iPod, iPad, todos os I's da vida. Precisa de relação humana, precisa de vínculo, precisa de contato, precisa de tempo, precisa de olho no olho,
abraço, carinho, contato físico. Isso é o mais importante para a criança. Uma criança vai se desenvolver de maneira saudável se tiver isso, se tiver vínculo, se tiver amor. E amor traduzido em afeto, em apertar, sabe? Toque, né? Em toque. Em toque. Por quê? Porque isso é o que gera as memórias afetivas, que gera aprendizagem. Quando a gente encosta no outro, a gente libera hormônios, inclusive, do prazer, do amor, né? A ocitocina, por exemplo. Inclusive tem a terapia do abraço que diz que é uma experiência curativa para muitas questões pessoais que a pessoa vive de forma ruim. O abraço é uma terapia para isso. A gente precisa lembrar das coisas que são simples na vida, né? Que por exemplo, uma viagem de carro. Hoje em dia, o que muita gente faz para colocar a criança ficar quieta no carro? Dá o iPad. Dá o smart, alguma coisa, para a criança ficar lá. Lógico que ela vai ficar entretida, porque aquilo lá é algo, fica numa interação quase que unidimensional, né, entre a criança e o equipamento e a mensagem ali. Agora, e aquelas velhas brincadeiras de 5 horas de viagem de carro que você vai contando as nuvens, olhando para a natureza, se relacionando, brincando, e o pai falando tantas palavras que começam com a mesma letra, ou tentando achar um padrão nas placas de carro, né? Qualquer coisa que seja. E os pais se desdobrando para conseguir passar 6 horas todo mundo no mesmo carro. Exato. Isso são as memórias de infância. Ninguém vai lembrar do filme, filme não, mas ninguém vai lembrar que passou 5 horas na frente da TV e aquilo como algo marcante da infância. Espero que não. Espero que a gente não chegue numa infância que seja marcada por isso. Mas eu acredito que a humanidade, ela resiste e subsiste a esse tipo de coisa. Porque a gente é necessário para nós. A gente não sobrevive e nem vive dignamente sem o contato humano, sem o vínculo afetivo. Mais uma vez, a gente tem que transformar o consumismo no humanismo. O pessoal da TV Canção Nova aqui está me dizendo que recentemente nós fizemos uma reportagem com a Pastoral da Criança sobre o projeto Rua do Brincar, em que um grupo de pessoas fecha uma rua, ou ali amigos e tudo, e fazem aquela atividade, todo mundo da rua brincando, junto com várias atividades esportivas ou de outra natureza. Bacana a Rua do Brincar, deve ser uma boa ideia mesmo. Não, e ela tá disponível e acessível a todos nós, em todos os municípios. Por quê? Porque normalmente, os municípios têm uma lei que possibilita o quê? A rua de lazer. Se você juntar 70% da sua rua e levar para a subprefeitura da sua cidade ou para a prefeitura da sua cidade, você tem o direito de fechar essa rua de finais de semana e feriados para o brincar. Olha só. Então, das 9 da manhã... Então é lei isso? Os municípios possuem, muitos municípios possuem essa lei. Os que não tiverem essa lei, você pode apresentar, pede para um vereador que você conhece, apresentar esse projeto de lei que possibilite que você feche sua rua para brincar. Não, e se a maioria da rua já concordar, nem precisaria da lei. Pois é, mas é importante a gente, né, para que outras pessoas... Pode ter algum vizinho meio chato, né? E não só isso, outros lugares que, quando não tem hospital é mais difícil fechar, tem que se negociar. Agora, o mais importante, ocupar as ruas é diminuir a violência. Por que existe violência? E criar vínculos. E criar vínculos com o seu vizinho, você conhece o seu vizinho. Hoje em dia a gente não conhece o nosso vizinho, nas grandes cidades. Agora, quando a gente ocupa a rua, quando a gente vai para a rua, deixa as crianças brincarem na rua, o que acontece? Diminui a violência. Isso é criminologia, tem dados de pesquisas da criminologia que apontam que quanto mais gente vigilando a comunidade de maneira comunitária, você ocupando os espaços públicos, menos violência tem, porque você reprime a violência. Se você tem gente ocupando, quanto mais gente tem. Então, a gente tem que lembrar que são as coisas simples, são as coisas gratuitas da vida que fazem a diferença para a vida em comunidade e para o desenvolvimento integral do ser humano. Muito bem. Olha, eu quero fazer aqui um adendo a tudo isso que nós estamos falando. Essa aqui é agora uma opinião minha. Quanto mais o pai ou a mãe puderem ficar em casa se não tiverem necessidade de estar fora de casa tanto tempo, somente para o trabalho, mas quanto mais puderem estar em casa. Se um dos dois puder abrir mão de horas de trabalho para passar mais tempo em casa com os filhos, sobretudo quando menores, quando pequenos, seria uma das melhores experiências e um dos melhores investimentos na vida daquele seu filho, aquela sua filha, ainda pequeno, ainda naquela primeira infância. E se um dos dois puder abrir mão do trabalho para isto, maior seria ainda o bem para o seu filho.
esse é um posicionamento da igreja de muito tempo. A igreja pede aos governos que se considere, sobretudo no caso da mãe, governos de estados, nações, se considere a possibilidade da mãe trabalhar um período menor para passar mais tempo com o filho, a filha, na primeira infância. E a igreja também olha sempre com um olho muito materno para a questão da mãe, em primeiro lugar, se possível. Se ela pudesse deixar de trabalhar naquele período da primeira infância do filho para estar ali, naquela primeira infância, seria excelente para a criação, educação e para aquela primeira experiência de relação do filho e da filha enquanto pequeno. Mas, pois não. Posso comentar sobre isso? Claro. Isso a gente comenta muito no filme O Começo da Vida, né? Que a importância dos estados garantirem essa condição, para que os pais possam ficar em casa com seus filhos, especialmente nessa primeira infância, como você bem comentou. Mas para isso, os estados têm que garantir licenças maternidades e paternidades com um tempo mínimo. Infelizmente, o que a gente tem aqui de 4 meses com possível extensão para 6 meses é muito pouco. Tem países que são 2 anos, e 2 anos intercambiáveis entre o homem e a mulher. Isso é importante a gente comentar. A mãe tem uma função, especialmente na questão do aleitamento materno, fundamental nos primeiros meses de vida. Agora, o homem pode sim contribuir de maneira significativa e contribui, segundo as pesquisas, para o desenvolvimento não só da criança, mas da mãe. A mãe consegue dar o leite materno de maneira muito mais fácil se tem o apoio do marido. Então, a mãe consegue exercer o papel que ela tem de aleitamento se o homem está apoiando. E essa é uma função dos homens aqui, né, que a gente tem que assumir, o papel de paternidade ativa, para que cuidar das crianças e ajudar no dia a dia da casa, porque não é justo colocar só nas mulheres essa responsabilidade que hoje em dia tem que ser dividida. Pedro, e que avanço seria na qualidade de seres humanos que teríamos, seres humanos mais equilibrados em todos os sentidos da vida. Sem dúvida. E eu acho que ainda vale a pena falar que se a licença é dividida entre mãe e pai, a empresa não se ressente de contratar mulheres, né? Porque a empresa muitas vezes não quer contratar mulheres ou quer dar um salário mais baixo a ela, porque depois ela vai ficar um tempo fora. Então. E se esse período é intercambiável entre mãe e pai, vai acontecer com os dois. E tem que ter um apoio de toda a sociedade, que a gente olhar que cuidar de criança não é só a responsabilidade da mulher e da mãe, é de todos nós. A criança tem que ser vista como tem uma frase que é a frase mote desse filme. Para cuidar de uma só criança, eu preciso de uma vila inteira. E essa vila, que é a nossa cidade, que é a nossa comunidade, que é o nosso bairro, que é a nossa escola, que é o nosso país, a gente tem que se mobilizar, cada um com o seu papel, cada um contribuindo da maneira que pode e de maneira ativa para o cuidado de uma só criança. E não é só o meu filho, isso é importante ficar claro. Eu não tenho que cuidar só do meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho, do filho dos outros e dos filhos de ninguém. São aquelas crianças negligenciadas por toda a sociedade. Que recentemente a gente teve a morte trágica, o homicídio trágico daquele menino Ítalo, né? Por quanto tempo ele passou sem ter uma sociedade que o acolhesse, né? Que permitiu que ele chegasse onde chegou, que permitiu que ele tivesse um desenvolvimento sem o cuidado, sem o vínculo, sem o carinho. Então, nós somos responsáveis por todas as crianças, não é só a minha criança. E a gente tem que ampliar o nosso amor, não só para as crianças da minha família, para as crianças da minha comunidade, para as crianças de todo o país. Olha, vocês me perdoem, e vocês também. Mas está acabando o programa já. O contato do Instituto Alana é www.alana.org.br. Ali experiências maravilhosas como essas que o Dr. Pedro aqui está nos relatando, você encontra lá. O nome do filme é O Começo da Vida. Todo mundo pode baixar aí e assistir em família, em grupo, da forma que achar melhor. Gente, de preferência em grupo, né, Pedro? De preferência. Em grupo e discutam depois. Sim. E muito obrigado a vocês. Uma palavra final de cada um de vocês. Doutora Júlia, por favor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e reforçar muito o nosso papel de proteger as crianças do mundo, né? Assim, a publicidade infantil, ela entra mais uma vez nessa nossa função de estar perto da criança, de proteger dos riscos dela. E de proteger do mundo da publicidade infantil. Sim, exatamente. Boa noite, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. Pedro. Olha, eu acho que cada um precisa entender que cuidar de uma criança
Na verdade, quando a gente protege ela da publicidade infantil, quando a gente possibilita outros espaços de convivência com relação à criança, não é só cuidar desse indivíduo, dessa pessoa em desenvolvimento, é cuidar de toda a sociedade e, em verdade, cuidar da humanidade inteira. Se eu cuido de uma só criança, nesse papel que é fundamental e tão desprestigiado, né? A gente tem os professores que são cuidadores também tão importantes e são desprestigiados na sociedade. A gente tem as mães que não são valorizadas quando assumem esse papel, ou pais que deixam o trabalho para cuidar dos seus filhos, também são vistos como algo estranho na sociedade. Essa é a tarefa mais importante que se pode ter como um ser humano. Cuidar de uma criança, cuidar do presente e do futuro da nossa própria humanidade. Então, que a gente possa ter essa consciência tão importante de cuidar de nós mesmos por meio das crianças. Muito obrigado. O que foi interessante e rico aqui no nosso programa é que a gente despertou para um perigo, para algo extremamente sério e grave. Mas a gente mostrou aqui alternativas, caminhos, saídas, sobretudo para os adultos, porque são os adultos que devem tomar as decisões que beneficiarão as nossas crianças. O tema foi publicidade infantil, mas a reflexão ela foi universal. Muito obrigado a você que esteve conosco. Na semana que vem voltaremos com outro tema e este programa pode ser revisto na internet, na nossa página alemdanoticia.net e também na nossa plataforma lá no YouTube. Vá lá, reveja, compartilhe, copie, mostre para um monte de gente, assista em família, se for o caso. Até semana que vem com um novo programa. Boa noite, bom sono e até lá.